A paz do Senhor a todos. Hoje estamos aqui para nós continuarmos o nosso curso de diaconato e hoje nós vamos falar sobre objetivos do diaconato. Amém? Objetivos do diaconato. E a palavra de Deus diz lá em Atos 6, de 2 a 4. Por isso os 12 reuniram-se todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolha entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Como nós já falamos no primeira parte desse estudo, né? A igreja tinha crescido, né, naquele dia do Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro sai para pregar, cheio do Espírito Santo de Deus. Naquele dia, milhares de pessoas, né, aceitaram Jesus como único e verdadeiro Salvador. Então, como nós já dissemos, a igreja teve um crescimento espetacular, um crescimento inimaginável, né, naquele momento, de milhares de pessoas de um dia para o outro passarem a seguir as doutrinas do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus. E ali começou a primeira igreja, né? A primeira igreja está lá em Atos. Começou a primeira igreja e com essa multidão de pessoas congregando ali, né? Sendo membros dessa igreja, os apóstolos começaram a ter que fazer tarefas que não era bem aquilo que eles tinham que fazer. Né? Eles começaram a cuidar das viúvas, começaram a cuidar das pessoas, dar atendimento, né? Quem sabe fazer visita e muitas coisas que foi tirando o foco deles, que era o foco da oração e da palavra. Mas Deus, através do Espírito Santo do Senhor, alertou eles, né? Fez com que eles entendessem, né? Como é que posso falar assim? Se atentassem porque eles precisavam dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Então, o que eles fizeram? Reuniram o povo, reuniram a igreja e falaram para a igreja que era necessário, que não era certo, né, eles negligenciarem o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Aí eles pegam e falam para os irmãos, não foram eles que escolheram, mas falam: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Aí passaremos a eles essa tarefa. Então nós já falamos que não era qualquer um, né? Só para revisar, nós não falamos que não era assim uma entrega de currículo, não era qualquer pessoa que podia também estar assumindo essa função, estar fazendo os trabalhos, né, mais assim braçais, né? Quer dizer, mais assim, ajuda, visita, cuidar das viúvas, porque havia uma briga entre as viúvas hebreias e as viúvas gregas, né, que uma estava sendo negligenciada. Mas aí o povo escolheu 7 homens, né, cheios do Espírito Santo, sabedoria e de bom testemunho. E aí eles levaram esses nomes ao conhecimento do povo, e ali os povos, né, pela palavra, diz que o povo se alegrou com aquela situação, né? Agora, irmãos, nós vamos falar nessa segunda unidade quais são os objetivos do diaconato, né? Para que servem os diáconos? Por que os diáconos estão na igreja, servindo a casa do Senhor? Né? Nós vamos estar ali falando uma coisa mais profunda. Eu sei que muitos pensam que o diácono está ali para entregar envelope, o diácono está ali para cuidar da portaria, né? Muitos pensam que os diáconos estão ali para cuidar dos carros, né? Para estar ali ligando o ventilador, desligando o ventilador, mas na verdade os diáconos têm as funções um pouco maiores que isso, né? E o diaconato é só um começo, né, para um ministério maior que vão ter logo, né, se eles exercerem bem a função no qual foram designados. Amém? Então, se nós separarmos bem em Atos 6, podemos, dentro de outros possíveis alistar 5 grandes objetivos do diaconato. Quais são esses objetivos? Primeiro, poupar os ministros de outras incumbências, poupar os pastores, né, de outras incumbências. Promover a paz nas igrejas, promover o bem-estar dos crentes,
ser um exemplo de discipulado, de reforçar a liderança. Então, esse aqui foi tudo que nós podemos ver. Esses 5 requisitos, né, esses 5 temas, podemos colocar como um dos temas principais para que os diáconos possam atuar dentro da igreja. E nós vamos falar um por um desses temas, começando agora pelo tema de poupar os ministros de outras incumbências. Amém? Se nós vemos em Atos 6, lemos os quais constituíam sobre esses importantes negócios, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. É possível ver que os apóstolos, diante de uma questão social, verificaram não ser conveniente nem prudente desamparar a oração e o ministério da palavra por tratar de outros assuntos. Amém? Vemos nessa passagem uma ocasião infeliz na igreja primitiva. Um momento de turbação e inquietação, gerando pela discriminação e preconceito entre gregos e hebreus. Houve aquela briga, que a gente pode ver em qualquer lugar, entre irmãos. Às vezes a gente acha que um irmão é mais privilegiado que o outro. Dentro de uma empresa, a gente começa a achar que um empregado é mais privilegiado que o outro. E na igreja também acontece isso, Algumas pessoas acham que algumas pessoas estão sendo melhor tratadas do que nós, Nós temos, o ser humano tem isso, de estar fazendo comparações. Só que ali era um momento, realmente era um problema que estava acontecendo, porque imagina milhares de pessoas cuidadas, por 12 homens, que são os 12 apóstolos. Quem sabe ali os apóstolos, queriam priorizar os judeus, priorizar os da sua família, da sua tribo, do seu povo. E ali o povo grego se sentiu desprezado. Ali começou, Então isso aí eles ocupava muito a atenção dos apóstolos, que deixavam de tentar atender na oração, na pregação da palavra, no ensino, para estar ali atendendo essas pequenas contendas, esses pequenos problemas que acontecia na igreja, Então a igreja, muitas vezes a gente tem. Por que nós temos diáconos, Porque o nosso pastor ele tem que estar dedicado à oração e à pregação da palavra. O nosso pastor já prega hoje, que nós estamos num tempo diferente, mas ele prega na quarta, ele prega no sábado, ele prega no domingo, Ele tem que ter uma palavra para a quarta, para o sábado e para o domingo. E muitas vezes ele tem aconselhamentos a fazer. Pessoas procuram ele para ter um aconselhamento pastoral, Ele tem que ter palavra para aconselhar esse povo, E para nós sabemos, nós que pregamos a palavra, nós sabemos que ministrar a palavra não é você abrir a Bíblia e falar simplesmente daquilo que vier no teu coração, aquilo que vier na tua cabeça. Nós sabemos que para pregar uma palavra é necessário estudo, é necessário muita oração, estudo e oração, porque nós precisamos saber o que o Espírito Santo de Deus tem para falar com o povo, o que o Espírito Santo de Deus tem para falar com as pessoas. Então nós não podemos ficar tirando coisas da nossa cabeça, na hora, chegar no culto, abrir a Bíblia e já ministrar a palavra. Não é assim. Então o pastor é necessário que ele tenha tempo, que ele tenha tempo para dedicar na oração, no estudo da palavra do Senhor, para que ele possa, durante o culto, durante os aconselhamentos, durante os estudos bíblicos, ele possa transmitir para a igreja, para o povo no qual ele está responsável, que Deus colocou nas suas mãos, uma palavra abençoada, um alimento forte, um alimento no qual eles possam usufruir, eles possam crescer espiritualmente, eles possam satisfazer as suas necessidades espirituais, tá bom? E é necessário também que ele tenha um momento de orações. Por que momento de orações o pastor tem que ter? Porque no momento de que ele é necessário que ele ore por alguém, de repente no culto tem uma manifestação demoníaca, ele é necessário que ele vá lá e expulse esse demônio. No culto, às vezes, Deus ele mostra para orar pelos enfermos, pelos doentes, E como é que ele vai orar, como é que ele vai interceder, como é que ele vai fazer isso se ele não ora, se ele não busca, e se ele fica atrás de visitas, muitas vezes, ele fica atrás de cuidar de uma tomada que queimou, ele fica atrás de cuidar de um cano que arrebentou na igreja, que ele fica atrás de fazer a limpeza da igreja, Chega na igreja e não vai para o escritório se preparar, não, ele vai primeiro ligar o ventilador, ele vai lá ligar o som, preparar o som,
pastor vai lá, que ele não tem aquele tempo de estar ali meditando, e ele vai fazer coisas que não são necessárias. Por isso os diáconos, irmão, por isso os diáconos estão ali, porque eles poupa os ministros de outras incumbências. Então esse é uma das razões, né, de ter o diaconato, poupar os ministros de outras incumbências. Nós temos outra necessidade da igreja, que é as atividades sociais. No verso 1, vemos também que a questão toda revelou-se na prática do ministério cotidiano, ou seja, no dia a dia, onde notou-se a mencionada distinção. Por quê? Alguém consiga notar algo que esteja ocorrendo no exercício da vida da igreja. É necessário que esteja atento, assistindo, acompanhando e reparando nesses detalhes, dia a dia. O que sem dúvida lhe haverá de ocupar muito tempo e atenção. O que é impraticável? Aquele que receber a responsabilidade de orar incessantemente, buscar contínua a palavra de Deus. Então, irmão, a igreja só tem um pastor ou dois, né? Na nossa igreja, por exemplo, nós temos 4 pastores, né? Pastor Jeú, pastor Adora, eu e o pastor Antônio Carlos. Então, o pastor Jeú, ele está ali ministrando a palavra, ele está ali cuidando do geral, do povo. Agora, os diáconos estão na igreja, os diáconos são muito mais. Os diáconos não tem não estão concentrados na pregação da palavra, não estão concentrados na oração. Eles estão ali observando, não estão ouvindo a palavra, estão orando junto, mas estão ali observando o povo. Eles conhecem, nós temos que conhecer os membros da igreja, né? Saber o que está acontecendo na igreja. Né? Qual o irmão que está passando necessidade, né? Qual o irmão que está precisando de uma ajuda, né, de uma cesta básica, qual o irmão que está doente, né? Muitas vezes o pastor João não tem uma bola de cristal, os pastores não têm bola de cristal para adivinhar quem está doente, quem está precisando de uma oração, quem está precisando de uma visita. Então os obreiros, os diáconos têm que estar observando tudo. Ele está acompanhando tudo, mas não é questão de ser enxerido, né? Não é questão de estar cuidando da vida dos outros, mas está observando, irmão, porque essas coisas, se a gente vê alguma coisa que está errado, se a gente vê alguma coisa que um irmão sofrendo, nós temos que avisar o pastor da nossa igreja. Nossa função é essa, né? Cuidar das atividades sociais, né, da igreja. Se alguém está precisando de um alimento, né, de uma cesta básica, nós temos que estar atento, porque nós convivemos com os irmãos, né, nós estamos ao lado dos irmãos, porque muitas vezes o pastor não pode ter uma intimidade muito grande com os membros da igreja, porque senão ele passa todo dia na casa de uma pessoa. Mas nós, obreiros, como somos mais, né, mais obreiros, mais diáconos, estamos mais perto do povo, estamos mais perto das pessoas, e nós podemos acompanhar quais são as necessidades desse povo, né? Se eles precisam de alimento, se eles precisam de ajudar a pagar alguma conta, se eles precisam, né, de visita, né? Se alguém está no hospital, se alguém está doente em casa, né? Se alguém está com depressão, ninguém falou nada, mas você que é obreiro, você conhece, você às vezes mora do lado, você pode avisar os pastores da igreja, você pode comunicar aos pastores a situação, né? Aquele irmão que não está vindo na igreja mais, há bastante tempo não comparece na igreja. Nós estamos ali, irmãos, no nome de Jesus, para cuidar das atividades sociais da igreja. E mais uma coisa que nós queremos falar aqui, irmãos, para ver se eu consigo falar ainda nesse texto, irmãos. Nós vamos promover a paz nas igrejas, irmãos, amém? Nós temos que promover a paz nas igrejas. Glória a Deus. E para encerrar essa primeira parte, porque nós vamos estar depois fazendo uma segunda parte dessa lição, eu vou falar sobre promover a paz nas igrejas, amém? O pastor, quando ele chama o obreiro para diácono, né, para cooperador, para diácono, ele está ali também colocando neles uma confiança muito grande, né, sobre a vida desses irmãos que estão sendo chamados para o diaconato, né? Chamou homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e homens também que sejam leais, né, que sejam fiéis, né, ao pastor, à igreja, que não fiquem promovendo, né, discórdia, que não fiquem promovendo relevante, né? Muitas vezes o diácono começa a pensar que algo está errado,
a começar a observar que alguma coisa está acontecendo, com, quem sabe até com o pastor, né, com algum presbítero, e começa a fermentar uma pequena, né, contenda, e começa a falar mal, e muitas vezes essa atitude de estar falando mal do pastor, falando mal do ministério, das pregações, até quem sabe, ele pega e acontece o quê? Muitas divisões de igreja, né? Às vezes acontece divisões de igreja por causa disso. Por isso nós temos que ter uma coisa, promover a paz na igreja. Aí, se você escuta alguma coisa desse padrão de crítica, né, de que a pessoa está criticando muito, está metendo cacete na igreja, no pastor, você tem que conversar com o seu irmão, procurar entender o que está acontecendo, tentar explicar ou até mesmo levar para o pastor da igreja resolver essa situação. Por isso nós não podemos ouvir isso, uma crítica e espalhar ainda mais. Nós temos que promover a paz nas igrejas. Amém? Então, nós aprendemos nessa primeira parte do objetivo do diaconato, ao poupar ministros de outra incumbência, né? Poupar os pastores de outras atividades, de outras incumbências, que não seja pregar e orar. Também nós temos as atividades sociais da igreja, nós temos que cuidar das atividades sociais, nós estamos no meio da igreja, nós podemos observar tudo, nós podemos levar ao pastor tudo aquilo que está acontecendo, de alguém passando necessidade, né? Alguém desempregado, fome, alguém está com depressão. Então nós estamos ali atentos para passar para o pastor da nossa igreja, para o ministro, o que está acontecendo. E também nesse tema nós colocamos também promover a paz nas igrejas. Amém? Então vamos parar por aqui hoje, tá? E depois nós vamos estar continuando, né? No outro vídeo nós vamos estar continuando a trazer, vamos falar sobre ser um exemplo de discipulado e reforçar a liderança. Então que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.